Fala galera, tudo beleza? Professor Alain Miranda aqui de Raciocínio Lógico. A gente veio aqui basicamente trazer as saídas, e o gabarito das questões da prova da Consulplan que teve agora, nesse domingo, tudo bem? Em Parauapebas, município do estado do Pará, tá legal? Então, para o cargo ali de agente de polícia legislativa. Bora lá com as nossas saídas, lembrando que não é uma resolução formal, tão detalhada, basicamente é para dar a saída e o gabarito aqui para você, tá legal? Então, bora lá! Então, a gente tem aqui nossa primeira questão. Bolinhas amarelas e roxas foram colocadas em 3 urnas. A primeira urna contém 5 bolinhas amarelas, a segunda 10 bolinhas roxas e na terceira urna há bolas tanto amarelas quanto roxas, totalizando 15 bolas nessa urna. Após fechadas, as urnas receberam as seguintes etiquetas: amarelas, roxas e amarelas e roxas. E nenhuma etiqueta foi colocada corretamente. Isso é importante, ó. Nenhuma foi colocado corretamente aqui para você. Todas estão erradas. Com o objetivo de classificar adequadamente as urnas, é permitido avaliar apenas uma delas e retirar o menor número de bolas possíveis. Qual o procedimento deverá ser feito para classificar corretamente as 3 urnas? Tá? Então aqui você deve pensar no pior caso possível, você sendo o mais azarado possível. Então tem uma prova aqui de um aluno, vou pegar até o esquema que ele já colocou aqui, ó. Amarelo, tá? A primeira urna bem aqui embaixo, ó, tem amarelo, vou até deixar aqui, roxo e amarelo e roxo. Beleza. Bora supor o seguinte, todas estão erradas, então eu já sei que na primeira não são todas amarelo, na segunda não são todas roxas e na terceira não está misturado amarelo e roxo. Se eu fosse começar da primeira, eu poderia tirar uma bola amarela. E aí eu tenho a possibilidade de ter bolas amarelas e roxas nessa urna. Ou tirar uma bola roxa, por exemplo. Aí poderiam ser todas roxas ou poderiam ser amarelas e roxas. Então percebe que eu tenho várias possibilidades quando eu tenho só uma cor. Então não é legal trabalhar nem com a primeira e nem com a segunda. E a terceira? A terceira, a placa dela está dizendo que tem dois tipos de bolinha, que seriam amarelas e roxas. Percebe que a placa está errada, então eu sei que só tem um tipo de bola lá. A cor que eu tirar determina todas as bolas daquela urna. Então, por exemplo, pode ser qualquer uma das duas, Por exemplo aqui, se eu tirar uma bola e essa bola for amarela, eu sei que nessa urna tem só uma cor, porque a placa dela está errada. Então, se essa urna, por exemplo, aqui, ela é amarela, pessoal, o que eu posso concluir com isso daqui? Eu pegaria a placa da primeira, aqui, ó, essa placa da primeira, e essa placa eu colocaria bem aqui, ó. Porque todas as bolinhas são amarelas, tudo bem? Então, a placa da primeira, então bora colocar assim, primeira, segunda e terceira urna. Então, a placa da primeira urna eu colocaria na terceira urna, e aí está correto. E a segunda urna? A segunda urna está com uma placa de bolas roxas, eu sei que ela está errada. Mas ela pode ir para a terceira? Não pode, pessoal, porque eu já tirei uma bola e determinei que todas são amarelas. Então, essa segunda, automaticamente, ela vem para cá, olha só. E aí, a terceira, só sobrou a segunda para ela. Então, retirando uma única bola da urna que tem as 2 cores, eu consigo determinar as 3. Professor, e se fosse roxa? É o mesmo raciocínio, meu filho? Todas as bolas seriam roxas e aí você trocaria as outras urnas. Então, basta você retirar uma bola da urna que tem ali, no caso, 2 cores, que o nome está errado. Então, o gabarito dessa questão aqui seria letra D de dado. Tá? Então, nosso gabarito aqui, ó, seria a letra D de dado. Fechou? Bora lá para a próxima aqui, questão de número 12. Tá? 2 aquários possuem a mesma quantidade total de peixes. Olha só.
mesma quantidade total de peixes aqui, tá bom? Considerando as espécies Plat e Mole, desculpa a pronúncia, vou ler dessa forma. Apenas no primeiro aquário, a razão você sabe que quer dizer divisão do número de espécies da Plat com a Mole. Então a razão de Plat com Mole é 1/3. Tudo bem? E nessa ordem. Já no segundo aquário, essa razão é de 3/2, tá? Então no segundo, vou fazer aqui embaixo que é melhor, acho, para a gente fazer, não é isso? Só aumentar aqui. Tá? Na primeira razão de Plat para Mole seria de 1/3. E na segunda, a razão aqui de Plat para Mole seria 3/2. Com o objetivo de higienizar devidamente os dois aquários, todos os peixes foram colocados em um terceiro aquário. No novo aquário, podemos afirmar que a razão do número total de espécies de Plat e Mole, então ele quer a mesma razão do terceiro aquário. Vou pegar todos do primeiro e jogar, e todos do segundo e jogar. Você tem várias formas de pensar aqui, meu amigo. Olha só. Uma das formas é a seguinte. Eu vou escrevendo aqui, então vai ficar um pouco maior. Eu tenho, bora supor o seguinte. No primeiro aquário, eu tenho um Plat e 3 Mole. Então, um total de 4 peixes. Então, como se fosse aqui, ó. O total aqui seria equivalente, por exemplo, a 4 peixes, né? Mas não necessariamente é 4, é múltiplo de 4, tá? Por exemplo, se eu tiver 4 peixes, eu tenho um do primeiro e 3 da segunda espécie. Mesma coisa aqui, ó, é como se eu tivesse 3 da primeira espécie e 2 da segunda espécie. Então, eu tenho um total de 5 peixes aqui. Então, eu vou botar 5K aqui pra gente. Tudo bem? E aí, olha só, presta atenção. O que a gente pode determinar? Vou colocar K1 e K2 aqui, tá? São diferentes. No primeiro, eu tenho um resultado que seria com 4 peixes, por exemplo, e no segundo com 5. Mas lá em cima que a gente grifou, é que essas duas quantidades elas têm que ser iguais. Tá? Eu tenho a mesma quantidade no primeiro e no segundo. Então, eu não posso ter 4 no primeiro e 5 peixes no segundo. Mas essa divisão ela tem que ser proporcional. Se o primeiro é múltiplo de 4 e o segundo é múltiplo de 5, eu tenho que pegar o primeiro múltiplo de 4 e de 5 que eu tenho. 4 vezes 5, 20, que é o MMC dos dois. Então, eu posso trabalhar o seguinte, olha, o total de peixes que você vai ter é 20. De onde veio esse 20, professor? MMC de 4 e 5. Quer dizer que você tem 20 peixes? Não, pessoal, é um múltiplo desse. Como ele quer a razão, qualquer múltiplo que você pegar, o resultado final vai dar o mesmo, porque você vai simplificar. Então, bora supor que eu tenha 20 peixes aqui, ó. Então, esse total seria 20. Passo 4 dividindo, então o K aqui vai dar 5. E esse total aqui também seria 20. Passo 5 dividindo e o K aqui seria 4. Ok? Que é a nossa constante. Tá? Então, pessoal, basta você substituir o seguinte. Ó, o primeiro é como se fosse 1 vezes K e o segundo aqui 3 vezes K. Tá? Então, é como se eu tivesse a seguinte proporção. Multiplica o primeiro tudo por 5, em cima e embaixo. Então, aqui vai ficar 5 e 15. Tenho 20 peixes, 5 do primeiro e 15 do segundo. No segundo, multiplica todo mundo por 4 aqui, tá? Então, vezes 4 em cima, 3 vezes 4 aqui vai dar 12, 2 vezes 4, 8. Como eu falei, é mais para dar de saída da questão aqui, tá? Não é tão detalhado. Cara, você quer agora a razão total. Então, bora aqui, ó. Agora eu quero o total de peixes do primeiro e do segundo, tá? De Plat e Mole aqui. Para saber o total, pega o total do primeiro com o total do segundo, bem aqui, ó, 12 e 5. Então, aqui vai dar 17. E aqui, ó, 15 e 8. 15 mais 8 vai dar 23. Então, 17 sobre 23. Você poderia fazer de forma literal, chamar de T, mas eu acho que vai dar muito trabalho para você resolver, tá? Então, a sacada é você achar um múltiplo dos dois ali, e aí você atribui qualquer valor que seja múltiplo desses, tá bom? Bora lá na questão 13. Aqui você tem uma sequência lógica, não é isso? Ele quer saber o padrão do quarto movimento que você vai ter. Bora olhar para o quadrado, olha só. Aqui eu tenho o quadrado,
depois o quadrado veio para cá, ó, na segunda figura, depois o quadrado desceu na terceira figura. Então, o que eu posso entender desse movimento? Ó, ele está fazendo um movimento horário bem aqui. Ó. Bora olhar para a primeira figura. Aqui, aqui e aqui. Então, o próximo passo do quadrado seria estar bem aqui. Ó. Bora ver nas alternativas aqui. Eu tenho aqui e aqui, ó, olhando para o quadrado. A estrela sumiu, então nem vou olhar para a estrela agora. Bora olhar aqui para a circunferência que você tem. Repara que no primeiro movimento ela está aqui, no segundo ela está aqui, no terceiro aqui. Resumindo, o que ela está fazendo? Subindo. Primeiro, segundo, terceiro, no quarto ela vai estar bem aqui no lugar da estrela. Cara, só de olhar só para a bola você mataria a questão. Ó. Ela só pode estar aqui. Então o gabarito seria a letra D de dado. Tá. Mas o que aconteceu com a estrela, né? Repara o seguinte, ó. O quadrado está fazendo esse movimento aqui, ó. Beleza, anti-horário, aqui dentro. Tá? A bola, ela está subindo. Ela está fazendo esse movimento aqui. E a estrela, pelo fato dela ter sumido, só tem uma possibilidade para ela, pessoal. Que ela está descendo. Está fazendo esse movimento aqui, ó. Porque, olha só, eu fiz todos separados para você. O quadrado, a bola e a estrela. É a única forma que ela tem de sumir. Porque, olha só, o primeiro movimento do quadrado ele vem para cá. A estrela vai descer, só que aí o quadrado cobre a estrela. No segundo movimento, o quadrado vai descer e a estrela também. Então, vai ficar a estrela e o quadrado bem aqui, ó. No terceiro movimento, o quadrado vem aqui para esse lado. Só que como ele sumiu daqui, ó, o quadrado veio para cá e a estrela veio aqui para baixo. E a bolinha está subindo, ó, para cá, para cá, para cá. Tá? Então, o quadrado está fazendo um sentido horário, a bola está subindo e a estrela está descendo. E todos estão se movimentando juntos ali. Tá? Boa questão. Bora lá. 14. Com o objetivo de verificar a precisão de 4 diferentes termômetros, um expediente foi realizado no laboratório em 4 recipientes. Um líquido foi colocado nas temperaturas de 10, 15, 20 e 25 graus Celsius, respectivamente. Na sequência, cada termômetro foi colocado em um único recipiente e as temperaturas foram aferidas foram. Então aqui você tem todos os termômetros, a temperatura e quanto cada um deu. Pode-se afirmar que o líquido medido no termômetro mais preciso, eu quero aquele com maior precisão, foi a temperatura dele. Olha só, o aluno até fez aqui na prova dele, legal, que foi exatamente essa diferença. Olha, a temperatura do primeiro é 10, mas deu 9,8, então é 0,2 de diferença. Vou até deixar esses valores aqui, ó. O segundo é 15, deu 14,7, então uma diferença de 0,3. 20, 19,4, 0,6, 25, 24,6, 0,4. Até aí perfeito. Só que eu não posso olhar só para esses valores. Por que eu não posso fazer isso, pessoal? Porque todas as temperaturas são diferentes ali. Se todo mundo tivesse a mesma temperatura, eu ia olhar aquela que se distanciou menos. É como se fosse o seguinte, olha, eu tenho uma cidade que tem vilarejo, que tem 100 pessoas e outro que tem 1000. O vilarejo que tem 100 pessoas, ano que vem ele passa a ter 120. E o vilarejo que tem 1000 pessoas passa a ter 1020. Numericamente, os dois cresceram 20 pessoas. Mas o vilarejo que tem 1000, ele cresceu mais do que o vilarejo que tem 100? Lógico que não. O que tem 100 cresceu 20%, ele foi de 100 para 120. O outro não, ele cresceu só 20 unidades, cresceu bem menos. Então, aqui você pode trabalhar com porcentagem, como se o 10 fosse o 100% e ver a diferença. Ou a gente pode fazer em forma de fração, que é a parte por o todo. Por exemplo, no primeiro. O primeiro cresceu quanto? O primeiro cresceu 0,2 de 10. O segundo cresceu 0,3 de 15. O terceiro cresceu 0,6 de 20. E o quarto, 0,4 de 25. Pronto, pessoal. Poderia multiplicar todo mundo por 100%, poderia fazer divisão, mas percebe que os denominadores todos são múltiplos de 5. O que isso quer dizer, professor?
eu vou colocar todo mundo na mesma base. Aí você escolhe qual base você quer colocar. Tá? Quer fazer um MMCzinho, multiplicar em cima e embaixo, por exemplo. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar todo mundo na base 5 ali, no denominador. Porque se os denominadores forem iguais, eu olho só para o cara de cima. Aqui, por exemplo, eu vou dividir por 2. 0,2 por 2 dá 0,1, 10 por 2 dá 5. Aqui, para aparecer um 5 lá embaixo, eu vou dividir por 3. 15 por 5, 15 por 3 dá 5. E 0,3 por 3 dá 1. Então dá 0,1. Olha só, pessoal, esse primeiro é 0,1 sobre 5. Esse segundo também é 0,1 sobre 5, ou seja, eles têm a mesma precisão. Então a resposta não pode ser nem a letra A e nem a letra B, porque eles são iguais. No próximo, aqui eu tenho que dividir por 4. 6 dividido para 4, 6 para 2 dá 3, dá 1,5. Então dá 0,15 dividido para 5. Veja só, pessoal, 0,15 já é maior do que o 0,1, como se fosse 0,10. A resposta não pode ser esses dois, que são iguais. E eles são mais precisos que o terceiro, com certeza o quarto vai ser a nossa resposta. Mas bora fazer a continha aqui do quarto. Simplifica aqui por 5 em cima e embaixo. 5 por 5 dá 25, 4 por 5 dá 0,8, mas já tem uma vírgula ali, então dá 0,08. Tá? Então, olha só. Então, ficaria nesse formato aqui. Então, olharia 0,1, 0,1, 0,15 ou 0,08. Quem é o menor? Quem é o mais preciso? Quem se distanciou menos da temperatura original? O termômetro 4, né? Então, por isso o gabarito seria, de fato, essa letra aqui. Ok. Bora lá. 15. No departamento de matemática de uma universidade, cada professor leciona uma disciplina. As professoras Joana, Patrícia e Mariana lecionam as disciplinas de análise real, álgebra e estatística, mas não necessariamente nessa ordem. Considere que somente apenas uma informação é verdadeira, cara. Só uma é verdadeira dentre essas informações. Esse tipo de questão parece com as questões que você tem que atribuir ali um vestido para cada um, uma cor, um emprego. Eu gosto de colocar todas as possibilidades para todo mundo. Por exemplo, vou colocar aqui as professoras. Joana, Patrícia e Mariana. E todas as disciplinas para todo mundo. Análise real, vou pegar só o R de real, tá? Álgebra, vou pegar inicial e estatística. Para a segunda, vou colocar todas as disciplinas. Real, álgebra e estatística. Real, álgebra e estatística. Normalmente a gente tenta logo ver uma contradição, né? Primeiro e segundo ali já tem algo embaçado. Ou você pode chutar valores. Por exemplo, eu vou chutar que a primeira é verdadeira, então as duas últimas têm que ser falsas, porque só uma é verdadeira. Estou chutando. Se a primeira é verdadeira, olha só o que está escrito lá. Joana leciona álgebra. Análise, desculpa. Joana leciona análise. Então, ó, a Joana leciona análise. Olha a segunda. Patrícia não leciona análise real. Isso é falso. Cara, se ela não leciona análise real é falso, o que é verdadeiro? Que ela leciona. Tem uma contradição entre a primeira e a segunda. Na primeira fala que a Joana está lecionando e na segunda, como eu pego o contrário, que é verdadeiro, Patrícia também leciona. Eu não posso ter duas pessoas lecionando a mesma disciplina. Então isso aqui também vai estar errado. Então eu vou supor o seguinte, ó, a primeira eu já sei que tem que ser falso obrigatoriamente. Eu vou supor que a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Bora lá na primeira aqui, ó. Joana leciona análise real. Isso é falso, então ela não leciona análise real. Vou riscar, ela leciona uma das outras duas. Patrícia não leciona análise real. E isso aqui é, Joana leciona, a primeira é falso, perdão. A primeira aqui é falso, ó. Joana leciona análise real é falso, tá? Isso tá certo, risquei certinho. Você que tinha riscado álgebra. Patrícia não leciona análise real, isso é verdadeiro. Então, ó, Patrícia não leciona análise real também. Show de bola.
Mariana não leciona estatística. Cara, isso é falso. Se ela não leciona estatística é falso, ela leciona estatística é verdadeiro. Então ela leciona estatística. Se ela leciona estatística, ninguém mais pode lecionar estatística aqui para você. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, eu teria que a Joana ficaria com álgebra e a Patrícia também poderia ficar com álgebra, né? Nesse caso, entendeu? Ó, Joana leciona análise real, isso aqui é falso, então ela não leciona. Patrícia não leciona análise real, isso aqui é verdadeiro, então ó, ela não trabalha com análise real. Peguei a primeira e a segunda. Mariana não leciona estatística, isso é falso, então ela leciona estatística, é verdadeiro. Então ninguém mais leciona. Repara que eu tenho uma outra contradição aqui. Poderia haver até uma outra contradição, vendo num formato diferente aqui, tá? Bora pegar aqui o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Então, pessoal, só me resta uma possibilidade, né? Da última ser verdadeira. Então, falso, falso e verdadeiro. Primeiro é falso. Joana leciona análise real. Falso. Então, ela não leciona análise real. Patrícia não leciona análise real. É falso. Então, ela leciona análise real. Se ela leciona análise real, a Mariana não pode lecionar. Mariana não leciona estatística. Isso aqui é verdade. Ó. Ela não leciona estatística. Se ela não leciona estatística, ela só pode álgebra. Então, se ela é álgebra, a Joana não é álgebra. Então, a Joana é estatística. Acho que não tem nenhuma contradição aqui, né? Todo mundo, cada um está com uma disciplina. Patrícia leciona estatística. Está errado. Mariana leciona análise real. Cadê ali? Mariana leciona análise real. Não, aqui está errado, né? Ela leciona álgebra. Joana leciona estatística. Cadê? Joana não leciona estatística. Está errado, ela leciona estatística. Só pode ser a letra D, né? Tem que ser. Mariana leciona álgebra. Isso, bem aqui, ó. Mariana leciona álgebra linear. Então, nosso gabarito aqui, de fato, é a letra D. Vamos fazer com calma, bonitinho, aí fazendo a tabelinha organizada. Beleza, galera? Então a gente vai ficar por aqui. Não se esquece, né? Se inscreve aí no canal e dá um like. Até a próxima. Tchau, tchau.